Olá, gente. Bom dia. Bom dia, turma. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Bom dia, turma. Tudo bem, gente? Olá. Gente, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Letícia. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Então tá. Olha só, nós vamos começar o livro 2 hoje, certo? Sim, eu acho que sim, né? Sim. Vamos começar o nosso livro hoje. Vocês estão com ele aí, turma? Sim, professor. Sim? Então tá. Então, olhem só. Deixe-me só abrir aqui. Ah, gente, vocês vão receber na aula de literatura? Na aula de literatura não, né? Eu enviei isso, foi ontem. Foi o livro paradidático, porque esse livro paradidático de vocês tem na internet, o do segundo bimestre. Aí eu mandei, tá? Eu nem sei se vocês... Bom dia. Então, você diz qual livro? Só um minuto. Depois, na aula de literatura, eu vou falar tudo direitinho, tá? Agora a gente vai ficar na aula de redação, porque aí eu vou confundir as estações. Ai, gente, esse livro é maravilhoso. Essa história é maravilhosa. Vocês vão adorar, turma. Como é que eu vou compartilhar? Então, olha só, turma. Nós vamos para a página 16, panorama, ok? Gente, essa história é maravilhosa. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Todo mundo já colocou na página 16? Sim. Gente, é maravilhoso esse texto. Vocês vão adorar. Olha só. Bruno manteve sua palavra e os dois meninos passaram 1h30 procurando pistas pelo campo. Não sabiam ao certo o que estavam procurando, mas Bruno seguiu dizendo que um bom explorador saberia reconhecer o que procurava quando encontrasse. No entanto, eles não encontraram nada que lhes desse alguma ideia do que teria acontecido com o pai de Schummel, e estava começando a ficar escuro. Bruno olhou para o céu e parecia que ia chover novamente. Sinto muito, Schummel, disse afinal. É uma pena que não tenhamos encontrado nenhuma pista. Schummel consentiu com a cabeça triste. Ele não estava realmente surpreso. Já não esperava encontrar nada, mas mesmo assim tinha sido legal trazer o amigo para ver como era o lugar onde ele morava. Acho que agora é hora de ir para casa, disse Bruno. Podemos ir junto até a cerca? Schummel abriu a boca para responder, mas bem naquele instante ouviu-se um apito alto e 10 soldados, o maior número deles que Bruno vira reunidos num só lugar. Cercaram o setor do campo.
o setor em que estavam Bruno e Schumel. O que está havendo? Sussurrou Bruno. O que vai acontecer? Isso acontece de vez em quando, disse Schumel. Fazem as pessoas saírem para marchar. Marchar, disse Bruno, desgostoso. Não posso sair para marchar. Tenho que estar em casa a tempo de jantar. Hoje tem rosbife, disse Schumel, pondo um dedo sobre seus lábios. Não diga nada, senão eles ficam bravos. Bruno franziu a testa, mas ficou aliviado ao ver que todas as pessoas de pijama listado daquela parte do campo estavam se reunindo, a maioria sendo empurrada pelos soldados, de maneira que ele e Schumel ficaram escondidos no meio deles e não podiam ser vistos. Ele não sabia porque estavam todos tão assustados, afinal, marchar não era lá tão terrível, e queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante, e se esse era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Schumel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demore. Bruno franziu o senho novamente e olhou para o céu. Enquanto fazia isso, ouviu outro barulho alto, desta vez o som de um trovão. E nesse mesmo instante o céu pareceu ficar mais escuro, quase negro, e a chuva caiu com força, ainda maior do que pela manhã. Bruno fechou os olhos por um instante e sentiu os pingos levando-lhe o corpo. Quando tornou a abri-los, não estava de fato marchando, mas sim sendo arrastado junto com o grupo de pessoas. E tudo que podia sentir era a lama que cobria seu corpo e o pijama grudado à pele por causa da intensidade da chuva. E ele quis muito estar de volta em casa, observando tudo aquilo à distância, sem tomar parte dos acontecimentos. Já chega, disse ele a Schumel. Desse jeito, eu vou pegar um resfriado aqui. Tenho que ir para casa. Mas enquanto ele dizia essas palavras, seus pés o levaram a um lance de degraus, e ao prosseguir, marchando, percebeu que não estava mais chovendo, porque estavam todos se amontoando num longo cômodo que era surpreendentemente quente e devia ter sido construído de maneira bastante segura, pois a chuva não entrava por parte alguma. Na verdade, o cômodo dava a impressão de ser absolutamente hermético. Bem melhor agora, ele disse, contente por estar fora da tempestade, nem que fosse por alguns minutos. Acho que teremos que esperar aqui até a chuva passar e então iremos para casa. Schumel se aproximou bastante de Bruno e olhou para ele assustado. Sinto muito por não termos encontrado seu pai, disse Bruno. Tudo bem, disse Schumel. E sinto muito que não tenhamos podido brincar, mas quando você for a Berlim, é só o que faremos. Eu apresentarei a... Puxa, como era mesmo que eles se chamavam? Bruno se perguntou frustrado, pois eles deveriam ser os seus 3 melhores amigos para toda a vida, mas tinha desaparecido de sua memória àquela altura. Ele não se lembrava de seus nomes nem de seus rostos. Pensando bem, ele disse, olhando para Schumel, não importa se eu lembro ou não. Eles não são mais meus melhores amigos mesmo. Ele olhou para baixo e fez algo bastante incomum para a sua personalidade. Tomou a pequena mão de Schumel e apertou-a com força entre as suas. Você é o meu melhor amigo, Schumel, disse ele. Meu melhor amigo para a vida toda. Schumel poderia ter aberto a boca para responder alguma coisa, mas Bruno não teria escutado, porque neste instante ouviu-se o alto ruído de todos os que haviam marchado para dentro, engolindo em seco, enquanto a porta da frente foi subitamente trancada e um forte barulho metálico ecoou vindo de fora. Bruno ergueu uma sobrancelha, capaz de compreender o sentido daquilo tudo,
mas presumiu que tivesse algo a ver com a necessidade de manter a chuva longe e impedir que as pessoas ficassem resfriadas. E então o cômodo ficou escuro e, de alguma maneira, apesar do caos que se seguiu, Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão de Schumann entre as suas e nada no mundo o teria convencido a soltá-la. Gente, bela história de amizade, né? Professor, Oi, depois eu vou ler de novo, porque no início ficou travando muito, eu não entendi nada. entendi. Número 1. Os dois garotos passaram 1 hora e meia explorando o local em busca de pistas sobre o pai de Schommel. Diante do insucesso, insucesso, gente, é o não sucesso, né? Quando não tem sucesso. Schummel se mostrou entristecido, mas não estava surpreso. Por quê, gente? Ele não tinha mais esperança de encontrar o pai, né? Para ele, tanto faz como tanto fez, né? Então, no caso, Schummel não estava surpreso, porque já havia perdido a esperança de encontrar o pai, certo? B. Apesar de estar triste por não encontrar seu pai, Schummel teve uma satisfação com a missão. Explique o motivo dessa satisfação, gente. Então, olha só, o Schummel se sentia satisfeito por ter trazido o amigo Bruno para ver como era o lugar onde morava. Então, olha só, era como não, né? Ele estava triste, né? Porque ele não tinha mais esperança de encontrar o pai, mas, ao mesmo tempo, ele tinha conquistado uma coisa muito boa, que era a conquista de uma amizade. Então, vejam bem, ele estava triste, chateado por não encontrar o pai, ele já tinha perdido todas as esperanças, mas, ao mesmo tempo, turma, ele vivia, ele tinha uma alegria no meio dessa desesperança, desse insucesso da missão de encontrar o pai. Ele não encontrou o pai, mas ele encontrou um amigo. Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Eu entendi. Entendeu? Então, a letra B seria o quê? Que o Schummel se sentia satisfeito por ter trazido o amigo Bruno, ele conquistou um amigo, que foi o Bruno, né? Para ver como era o lugar onde morava. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas quando eu era criança e quando eu tinha meus amigos na escola, eu queria que eles fossem à minha casa, que eles fossem que que eu fosse à casa deles. Eu não sei se vocês são assim, mas a criança ela tem muito isso, né? De quando é amiga, a criança quer que a outra criança, que é amiga, faça parte do mundo dela, né? Que ela conheça. Vocês são assim? 7 anos, vocês estão me ouvindo? Eles estão aí, vocês estão vivos? Mais ou menos. Sim. Não. Como assim, Letícia? As notas do boletim são outras. Não entendi o que você está falando. Ô, Letícia, olha só, presta atenção numa coisa. Eu dou aula para vocês de 2 matérias. Eu dou aula para vocês de redação e eu dou aula para vocês de literatura. A nota de P2, ela ainda não foi. Vocês não receberam a P2 ainda. P1, a prova de redação é uma e a nota de literatura é outra. São 2 matérias diferentes. Cada matéria é uma nota. A nota de redação é a nota da prova. A nota de literatura é a nota do trabalho. E a nota de P2 ainda não foi.
Letícia, eu não sei o que você está falando, porque eu não mexo no boletim. Eu entrego a nota para a escola. Não sou eu que coloco nota em boletim. Então, olhem só, gente. Número 2. As situações apresentadas no romance O Menino do Pijama Listrado permitem inferir que a história narrada acontece em um contexto que representa o período histórico da Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu muitos países e ocorreu entre 1939 e 1945. Leia as informações a seguir sobre esse período. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração eram instalações mantidas pelo exército alemão e utilizadas para aprisionar pessoas consideradas inimigas da sociedade alemã pelo partido que estava no poder. Presas, as pessoas eram obrigadas a realizar trabalhos pesados e acabavam muitas vezes sendo mortas em câmaras de gás. No texto que você leu, Schummel aparentemente estava em um campo de concentração, onde o pai de Bruno trabalhava como comandante. Transcreva a passagem do texto 3 em que se encontra essa informação sobre o pai de Bruno. Olha só, gente, a gente tinha que abrir aspas, né? Porque nós vamos retirar um trecho do texto. E aí, como está na metade do parágrafo, a gente coloca esse colchete com reticências. Estão vendo como que é? Então, ó, requeria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante, e se esse era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Fecha aspas. Deixa eu ver quem está aqui. De acordo com as ações dos garotos, você acha que eles faziam ideia dos riscos aos quais estavam se expondo, gente? Não, né, gente? Por exemplo, você está num campo de concentração de uma guerra, né? Você brincar, né? Você não sabe o que acontecia com as pessoas que estavam lá, mesmo meu pai sendo, no caso, o comandante, né? Eu não posso chegar num lugar no meio de uma guerra, meu pai sendo comandante, oi, eu sou o filho do comandante. Não, né, gente? Vocês sabem que existem perigos, né? Ó, é possível perceber que Bruno não fazia ideia do perigo que estava correndo, pois desconhecia a realidade de um campo de concentração. Além disso, o fato de seu pai trabalhar como comandante daquele campo o fazia acreditar que era um bom lugar de se estar. Já Schumann conhecia a realidade do campo, mas não tinha consciência do que realmente acontecia para as pessoas, que assim como ele estavam lá. Estão conseguindo entender, gente? As duas crianças não tinham consciência. Professor. Oi, Não, não tô entendendo o que você está falando, só eu queria dizer isso. só fala mais alto. Eu tô entendendo o que você está falando, professor, só queria dizer isso. Ah, tá, papo. Só que uma criança, ela não tinha consciência, porque, exemplo assim, o meu pai trabalha lá. Se o meu pai trabalha naquele lugar, é um lugar muito bom. Só que
Não é porque o seu pai trabalha num lugar, o seu pai é uma boa pessoa, mas a gente não sabe o que está em torno daquele lugar. Se o lugar é perigoso. Exemplo, gente, agora mesmo, o hospital. Seu pai é médico, sua mãe é enfermeira. Você acha que o hospital, nesse momento de pandemia, é um bom lugar? Na verdade, nenhum lugar está sendo bom Não, para professor. estar. Para você estar. Não, Mas você acha que o hospital seria um bom lugar para você estar porque o seu pai ou sua mãe trabalham em um hospital? não, professor, porque lá vai ter muita pessoa contaminada. Exatamente, né? Absolutamente. Então, quer dizer, na cabeça da criança, por ser o pai dela que está trabalhando naquele lugar, o lugar é maravilhoso, né? Agora, já o colega, né, que seria o Schumel, ele conhecia a realidade, ele conhecia aquele lugar. Só que ele não tinha consciência do que acontecia com as pessoas que estavam lá. Gente, é complicadíssimo isso, né? Professor, Ó, leia o texto a seguir. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Schumel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demore. Considerando a fala de Schumel, o lugar onde estavam e o contexto histórico do texto, o que acontecia às pessoas que saíam para marchar e não eram mais vistas? Iam era pra uma... guerra. É o quê? Iam pra guerra. Mas só que as pessoas não voltavam, né, Ramon? As pessoas não eram mais vistas. O que aconteciam? Ela morria. Provavelmente elas Ela eram morria. mortas, né, gente? É, ela morria. A gente está falando de Segunda Guerra, né? Um campo de concentração. Então você vê aquela pessoa marchando por ali. Daqui a pouco você nunca mais via aquela pessoa. Ah, ela foi embora, ela voltou para casa? Não, gente. Ela morreu, né? Então, no caso, as pessoas que sumiam provavelmente eram mortas, considerando que estavam em um campo de concentração da Segunda Guerra. Gente, textão, né? Testaço esse de vocês hoje, hein? Bom, então a resposta está aqui. As pessoas que sumiam provavelmente eram mortas, considerando que estavam em um campo de concentração da Segunda Guerra. Posso ir para outra turma? Turma, sétimo ano, vocês estão aí? Como assim, professor? Aí não, ainda não. Pera aí. Ah, tá, Gabriel, desculpa, não ouvi. Ah, você não me desculpa, Gabriel? Se não, aqui é o quê? Você não me desculpa? Eu tô copiando. Então, olhem só, turma, vou para 4, tá? De certa forma, o aspecto do céu e a presença da chuva estão relacionadas ao enredo. Vocês lembram o que é um enredo? O que é um enredo mesmo, turma? Quem lembra o que é um enredo? Eu nem me lembro mais. O enredo é o tema, né? Todo enredo tem uma situação inicial, uma complicação, um clímax e um desfecho, não é isso, sétimo ano? Professor, Isso aí, Letícia, é o tema da história. fala muita coisa. Não é isso? Estão lembrando? Ei, professor. É uma narrativa, né? Ah, é uma narrativa, entendi. De certa forma, o aspecto do céu e a presença da chuva estão relacionadas ao enredo e às suas personagens. Como esses elementos meteorológicos se unem para reforçar ou mesmo para antecipar aquilo que ocorre a Bruno e a Schumel? Ó,
falando aí da questão do tempo, né, turma? Então, ó, o dia em que a narrativa acontece se inicia com chuva. Ponto. À tarde, porém, a chuva parece ter cessado. Caso contrário, o Bruno não teria levado seu plano adiante. Como é que ele ia sair na chuva, né? À medida que Bruno passa mais tempo dentro do campo, o céu vai escurecendo, como se evidenciasse o perigo que o envolve. Uma forte chuva cai então, o que denuncia o desfecho triste do texto. Alguém quer falar alguma coisa, turma? Eu prefiro só fala sobre o quê? Quer dizer, alguém quer falar sobre o trabalho, a questão? Baile, professor. Fala, Gabriel. Você falou que era um, você falou um baile, eu não entendi. A gente está vendo sobre uma questão, né? Eu falei sobre o trabalho, a questão. Ah, tá. Ô, Não, Gabriel, ativa a câmera aí que eu quero ver você. eu, professor. É, rapidinho, eu quero lembrar. É um pouco Estava achando que quem estava falando comigo era o Pablo, mas é você. Ativa aí, só para eu ver você um minuto. dessa, eu tô no computador, não tenho câmera. É rápido, Gabriel. Peraí, deixa eu só entrar na minha conta no YouTube. Ah, vai, professor. Entra na sala aí da minha conta do celular. Sim, é rapidinho, só para eu lembrar quem é o senhor. Que eu estou confundindo você com o Pablo Henrique. Aqui. Eu vou mostrar aqui minha câmera, peraí. Opa. Pera. Aqui. Pronto. Oi, professor. Ah, tá, sim. Senhor. Pronto. Agora você já viu? Sim. Tá bom. Gente, então vamos para o número 5, né? Sobre os fatos finais do texto, no caso, os fatos finais seriam o quê? Alguém lembra? Os fatos finais eu chamarei de desfecho, não é isso? Ó, nós temos que começar a usar esses termos, gente. Fatos finais. Está voltado para o desfecho. Nós temos que começar a usar esses termos técnicos, tá? Então, os fatos finais são Ih, meu Deus! Os fatos finais estão relacionados ao desfecho. Então, agora nós vamos falar sobre o desfecho. Ó, então, nós vamos colocar V para verdadeiro e F para falso, para as alternativas falsas, né? Sobre o desfecho. O incômodo causado pela chuva foi tão grande que Bruno nem se preocupou com as pessoas que marchavam, ou mesmo com Schummel, quando se imaginou de volta para casa, observando tudo à distância. É Falso. lógico que é falso, né, gente? Porque ele se preocupou e muito. Falso. Bruno decepcionou-se após ver a realidade do campo onde o amigo mora. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ele achava que aquilo era um parque de diversão, né, gente? Que aquilo era um lugar maravilhoso. Cheguei ao paraíso. Tentando fugir da chuva, Bruno e Schummel abrigaram-se em um galpão quente, bem fechado. Falso. Quente, bem fechado? É ao contrário, né? Ao Bem, contrário. e bem apertado, né? Sim. No galpão, Bruno se dá conta de que Schummel deu, de fato, era seu melhor amigo e apertou-lhe a mão. Verdadeiro. Verdadeiro. Só depois que a grande porta foi subitamente trancada,
Bruno compreendeu a situação e, mesmo assim, decidiu continuar segurando a mão de Schumel. Foi antes. Falso, professor. Observe a seguir a capa do romance, do qual fazem parte os textos que você leu. Além do título, que informações são apresentadas na capa do livro? Então, olha só, gente, aqui está a capa do livro, né? Menino do Pijama Listrado. O que a gente pode ver aqui? O nome do autor, né? A editora. No caso, porque esse livro aqui ele é traduzido, né, turma? Então, ele foi traduzido do inglês, né? E aí, no Brasil, tem uma editora que ela vai ser responsável pelo livro, né? Então, o que a gente pode ver na capa é o nome do autor da obra e a editora responsável pela edição brasileira do livro, né? B, de que forma o título do livro e a parte visual da capa estão relacionadas ao enredo do romance? O menino de pijama listrado, no caso, seria o Schumel, né? Que ele está sempre usando um pijama listrado durante a narrativa. Aí a parte visual da capa, né, gente? Ela está sendo composta por listras que remetem ao pijama que o menino usa. Vocês estão vendo que a capa, uma hora está entre azul, um azul mais escuro e um azul mais claro. Vocês estão percebendo? Em listras. Isso é como se fosse o tecido, o pano do pijama do menino. Entenderam? Sim, professor. Eu acho que hoje vocês estão com um pouco de preguiça, né, gente? Só tem 2 alunos interagindo. Sim, Kaique, esse filme é muito bom. Professor, tá me ouvindo? Estou. Ah, tá. Porque eu tô falando muitas vezes e não consegue me ouvir. Agora estou ouvindo. Ah, então ainda bem, né? Às vezes eu me arrependo de ter visto o filme antes do livro, porque no livro tem muito mais acontecimento. Sim. A diferença, Por que seu Ramon, nome tá escrito Ramona? Eu escrevi Ramona? escreveu. Só que fosse, escrevi errado. Ah, então tá, depois eu mudo. Ramona. Então, olha só, gente. Preste atenção aqui no que eu vou falar uma coisa. O Ramon está falando sobre a questão de filme e livro. Qual a diferença? Tem diferença? Muita diferença. O tema vai ser o mesmo, mas qual a diferença? Quando você lê, quando você pega um livro para ler, você vai enriquecer o seu vocabulário, a sua questão de interpretação vai ser muito maior, a questão de deduções, de hipóteses, de formulação será muito maior. Toda vez que nós lemos um livro, o poder de imaginação é maior, de criatividade é maior. Quando nós assistimos a um filme, aquelas imagens já vêm prontas, né? Então, a questão de colocarmos o nosso cérebro para imaginar, a questão do raciocínio, a questão da intelectualidade, ela fica não tão evidente como seria em um livro. Por isso que é importante a leitura de um livro. Professor, Tá? Oi. e também tem outra coisa. No filme, os acontecimentos são muito mais rápidos, porque quanto mais longo o filme, eles têm mais investimento. E no livro eles não precisam controlar esse tempo. Sim, até porque você pode ler o livro a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, né, Ramon? E o filme tem muitas partes que são cortadas, né? Alguma coisa que um detalhe que seria muito significativo e importante para o desenrolar da narrativa no filme não passa. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Ó, vocês querem ver um exemplo? Lembra no passado do Jardim Secreto, o livro do sexto ano? Professor, Eu não comprei ele. quer dizer, a gente viu o filme, né? Ele parecia ser bom, viu, Henrique? Mas eu trabalhei com vocês esse livro. Sim, trabalhou. É muito bom esse livro.
O livro é maravilhoso. Agora, quando você pega o livro para ler, aí é mais complicado, né? Bem mais complicado. Vamos lá, turma? Vamos continuar aqui. Após ler 2 textos de um romance, marque as características que podem ser atribuídas a esse gênero textual. No caso, gente, é romance. Romances são narrativas. Lembra que nós já vimos contos, crônicas, e tem um romance. Só que romance é uma narrativa que não significa que vai ter só história de amor. Estão entendendo? Sim, professor. Todo mundo acha que romance, você vai ver 2 pessoas apaixonadas. Mas, às vezes, você lerá romance que não fala nem de amor. Após ler 2 textos de um romance, marque as características que podem ser atribuídas a esse gênero textual. Nós lemos um, né, gente? É uma narrativa mais extensa do que o conto e pode ser dividida em capítulos. Sim, é uma narrativa maior do que o conto. Apresenta uma história fictícia que pode ou não ser inspirada em histórias reais? Sim, professor. Sim. Trata-se de uma história comovente, narrada em forma de versos. É poesia, isso aí é poema, gente? Não. Não. Em geral, apresenta personagens, tempo, espaço e enredo, como os demais textos narrativos? Sim. É normalmente escrita em uma linguagem muito rebuscada e de difícil compreensão. É linguagem formal, que ninguém compreende nada? Não, né, gente? Ao contrário, é uma linguagem simples, onde todo mundo consegue compreender, certo? O romance O Menino do Pijama Listrado foi adaptado para o cinema. Observe a imagem a seguir retirada de uma das cenas do filme. Olha isso, gente. Estão vendo bem? Como essa imagem ilustra as diferenças e as semelhanças entre Bruno e Schummel, gente? Ó, elementos que ilustram a vestimenta dos 2 meninos. Ó, um está de pijama, olha como o outro está arrumadinho. A forma como os cabelos deles estão cortados. As semelhanças estão no fato de serem 2 garotos de idade aproximadas conversando, tornando-se amigos, apesar de todas as diferenças. Um está com o cabelo cortadinho, né, gente? Que ele já está no campo de concentração. Então, geralmente, as pessoas que estão lá não estão com esse cabelo mais longo, porque não tem nem como ter cuidado, né, com o cabelo, mesmo sendo um menino. Tem gente que acha que porque é menino não pode ser limpo, né? As personagens do ambiente retratados no filme se aproximam dos que você imaginou enquanto lia os trechos da obra, gente? Sim ou não, turma? Professor, Não, apareceu na Globo praticamente igual isso. Fala alto, Gabriel, fala alto. Eu acho que apareceu um filme que teve os 2 garotos, que eu me lembro. Ou foi no YouTube, não me lembro. Hum. na verdade, sim. Ah, é? Então, se você acha que não, você vai justificar por que você acha que não. E se você colocar sim, você tem que justificar porque sim. Tem que ser uma resposta coerente ao sim que você colocou. Você não pode responder sim com justificativa contrária ao sim. Tá? Tudo Tá bom, bem? professor. Tá, Ok? tô esperando a próxima aula. Vai ser depois do tempo. Gabriel, você só precisa falar mais alto. Você está falando muito baixo.
Tá bom, professor. Agora tá melhor? Agora está melhor. Ó,